Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal do nono ano, certo? Hoje, assunto novo, né? Eu não sei o dia que você está vendo, mas enfim, né? É assunto novo, tá certo? A gente vai falar sobre os governos totalitários, certo? Ou seja, sobre o totalitarismo, certo? Aqui, no livro de vocês, no caso, deixa eu dar uma para vocês se orientarem melhor, certo? Capítulo 4, a foto desses dois rapazes aqui, certo? Ou seja, Mussolini e Adolf Hitler, certo? Nessa página 74 e 75, certo? Fica bem claro a questão do porquê, e eu acho que eu já cheguei a mencionar para vocês. Bom, mas enfim, se eu não falei antes, vou falar agora. Em sala de aula, vamos falar agora, certo? Lembram, no caso, da crise de 1929? Estão lembrados, né? Ainda pouco a gente estudou. Bom, enfim, voltando. Se não lembram, vamos lembrar agora, certo? A quebra da Bolsa, a economia dos Estados Unidos, a bancarrota, todo mundo morrendo de fome, o povo trocando tapa, aquele negócio todo, o inferno, certo? Seguinte, certo? Historiadores, e se você pensar bem por um lado assim, não é que a crise de 1929 ela realmente foi, ou ela não foi, mas digamos, ela foi o trampolim que os caras que queriam chegar ao poder, certo? Ou tomar ele, certo? Queriam só um motivo, sabe? Não tem aquele ditado, desculpa de cego é feira ruim, pronto, certo? Daí esses caras aí, tá certo? E também nessa página aqui, na 74 e 75, está explicando a questão do totalitarismo. Ou seja, um governo extremamente centralizado, certo? Que tende a controlar toda a mecânica governamental e com uma diretriz só. Ou seja, o governo manda, você obedece. Porque o governo está fazendo o que é melhor para você. Entendeu? Pronto, certo? Algumas coisas eu coloquei aqui no meu quadro só para me orientar, certo? Na verdade, para ficar mais fácil de explicar para vocês, certo? Ou seja, a gente vai falar do nazifascismo, certo? Alemanha e Itália, certo? O salazarismo, Portugal, e do franquismo, ou seja, na Espanha, tá certo? Ambos com as mesmas características, enganchei aqui, certo? Aí, ou seja, olha, nacionalismo, isso é uma palavra que vocês vão ver muito aí, que esse é o momento onde aparece, certo? O nacionalismo exacerbado, ou seja, o ultranacionalismo. Ou seja, você tem que fazer de tudo para que seu país cresça, desde que você obedeça. Tá entendendo, né? Certo? Então, o que acontece? A maioria desses governos aí que chegaram ao poder, certo? Foi por conta desse trampolim que a crise de 1929 deu. Aí você me pergunta, professor, mas o senhor está falando direto da crise de 1929? Por quê? Ou seja, o liberalismo, certo? O liberalismo econômico, o liberalismo político, e até mesmo o liberalismo, acho que sociocultural, digamos assim, certo? Foi visto como um entrave para o governo, ou como uma coisa que não tinha raízes fortes para sustentar o governo. Então o que acontece? Esses caras agora chegam, tomam o governo e controlam tudo, certo? Por exemplo, na página 75, certo? Você pode ver que são três colocações
Eu vou ler para vocês entenderem melhor, certo? Por exemplo, eu já falei, a Grande Depressão, 1929, certo? Revoltas sociais que ameaçavam as nações. Todo mundo, lógico, estava descontente, a economia estava uma bagaceira, porque foi um pandemônio mundial com a quebra da bolsa, né? O crash da bolsa de 1929. O medo de que acontecesse uma revolução nos moldes da Revolução Russa. O que é que eu estava dizendo? Tá certo? Aí a gente passa para cá, ou seja, para o fascismo italiano. Benedito Mussolini, certo? Governo centralizado. As pessoas viviam totalmente controladas pelo Estado, economicamente, socialmente. E ele dizia que só um governo forte poderia governar a Itália e outra coisa, certo? Evitar o comunismo. O negócio dos caras era evitar o comunismo. Aí você me pergunta, mas professor, no nazismo, no fascismo, no salazarismo, no franquismo também? Também. Porque ameaçava a propriedade privada, certo? Então, ou seja, essa questão, aquela questão lá, daquele cara chamado Karl Marx, Friedrich Engels, a luta de classes. A partir de agora, não. Não existe isso. Esse negócio não é aceito. Certo? Esse negócio da partilha da propriedade, ou a partilha do trabalho, ou a partilha disso, daquilo outro, não. Tudo é controlado, certo? E no livro de vocês tem umas coisinhas aqui que eu quero especificar, para que vocês não fiquem embananados, certo? Ó, rapidinho. Nós temos o ultranacionalismo, que é o que o professor falou ainda há pouco, o tio nos explicou, certo? Ou seja, essa questão de amor à pátria, dedicação à pátria, o respeito ao Estado, o respeito ao governo, a obediência ao governo, certo? Que era passada através de rádio, jornais, panfletos e o cinema, certo? O etnocentrismo, certo? O que é isso? Vou dar uma lidazinha aqui para vocês. Ou seja, é a ação preconceituosa realizada por grupos de etnias com o mesmo idioma contra quem não tem os mesmos costumes ou não fala o mesmo idioma, certo? Outra coisa, para a gente destacar também, o militarismo, certo? Essa questão da prerrogativa do fortalecimento dos militares no governo. E também a questão de outra corrida, certo? A gente saiu da primeira, a gente está chegando para a Segunda Guerra, estão vendo que as coisas estão se montando, esses caras estão chegando ao poder e, logicamente, com o sentimento que outros países tinham lá na primeira, de revanche, de vingança. Tá? Aqui, no caso, na Itália, Mussolini, certo? Assim como Hitler, como Franco, entre outros caras, certo? Ele foi esperto, né? Ele trouxe os políticos, a sociedade, certo? Pessoas da alta sociedade para o seu lado, inclusive, se não sabiam, fiquem sabendo agora, acreditem ou pasmem, certo? A Igreja Católica ficou do lado de Mussolini. Ou seja, no caso, a Igreja apoiando Mussolini, ela ia ganhar um Estado próprio. Daí que surgiu o Vaticano. Pessoal. Não, mas não só na Itália. Não só na Itália. A Igreja, digamos, teve essa escolha meio certa e equivocada, né? Na Alemanha também, certo? Ou seja, e vocês sabem disso, vocês já viram vídeos, já ouviram muita gente falar, eu já falei para vocês, o massacre dos judeus, não só dos judeus, mas como de outras pessoas,
outras etnias, né? Ciganos, negros, etc, etc. E a igreja, ó, ficou calada. Tinha gente da igreja que dizia: daí que os judeus estão morrendo. Se Hitler ou outro país os quer, que os peguem nus. Ó, resultado, 6 milhões de judeus morreram. Certo? Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, certo? Que às vezes o cara confunde, você vem em algum lugar, no vestibular, no Enem, no trabalho, etc. É o seguinte, certo? Nazismo é fascismo. Fascismo não é nazismo, viu, pessoal? Ou seja, certo? Mussolini queria o controle do Estado. Mussolini queria controlar a economia. Queria evitar a entrada, certo, do comunismo no país. Tanto é que, em sinal de protesto contra a corrupção que acontecia no governo de Vítor Emanuel III, ele organizou o pessoal, organizou suas tropas e fez a marcha sobre Roma. O que acontece? Aí o rei disse: ih, rapaz, o negócio tá feio. Então, era a oportunidade que ele queria. Exercendo essa pressão, chamando a população para o seu lado, aproveitando a insatisfação do povo e de outras camadas sociais, o que acontece? O rei chama e elege o cara para governar, organizar o governo. Era isso que o cara queria. O que aconteceu? Mussolini, ó, deu uma rasteira no cara, tomou o governo. A Itália se torna fascista. Certo? Aí você me pergunta: professor, mas a gente saindo daqui, né, no caso do fascismo, chegando aqui na página 80 e 81, tá? É para vocês se guiarem no estudo, viu, pessoal? Né? Lógico, eu poderia dar aula sem um livro e tal, certo? Mas a questão é para vocês se guiarem melhor no assunto, tá? Voltando. Aí, ou seja, a gente chega aqui, ou seja, lembra daquele de 1929, né? De novo. Lembra da Primeira Guerra, não lembram? Aí vocês vão dizer: lembra, professor? Tomara que vocês tenham me dizendo aí em casa. Certo? O que é que aconteceu? Quem foi a culpada pela Primeira Guerra? Quem foi a culpada? A Alemanha foi a culpada da guerra. Foi só a Alemanha que fez a Primeira Guerra. Foi só a Alemanha que matou gente. Foi só a Alemanha que invadiu territórios. Tá? Lembra que eu já expliquei isso pra vocês. Certo? Foi só ela. Né? A Alemanha foi condenada a pagar pesados impostos. Restituir o que ela destruiu. Restituir financeiramente os países. Foi diminuído suas armas, etc. e outras coisas mais. Ou seja, a Alemanha ficou praticamente amarrada, amordaçada. Nesse momento agora, aquele cara lá chamado Adolf Hitler planejava chegar no alto escalão, certo? Então, como é que se diz? Então, depois de muita luta, depois de muita coisa, caso vocês queiram dar uma pesquisadinha na história de Hitler, dá uma olhadinha num documentário sobre um dos livros dele que ele escreveu, que inclusive por tentar tomar o poder, por tentar dar uma rasteira lá no parlamento e no governo, ele foi preso. E na prisão escreveu uma das suas principais obras, certo? Mein Kampf, Minha Luta, certo? Que ele dizia como deveria se governar, como organizar o país, certo? Então Hitler praticamente tomou as mesmas atitudes, certo, de Mussolini na Itália, certo? Controlou o governo, controlou o processo econômico, certo? Alemão só compra alemão,
Vamos ver a quem a gente vende, como a gente vende, certo? E o que entra, como é que vai ser negociado. Então a Alemanha deu um up. A Alemanha começou a subir. Da mesma forma como nesses outros países que eu falei, certo? O cara era idolatrado. A imagem do líder, como ele era chamado de Führer, né? O líder, o chefe. Né? E na Itália, Mussolini era chamado de Duce, o líder, o chefe, o pai. Certo? Então esses caras, eles eram idolatrados. Certo? Tipo, a gente pode entender o seguinte, né, pessoal? Que por nós estarmos estudando, logicamente, é inegável, os caras eram monstros. Mas eles priorizaram para levantar seu país, cuidar do seu povo, certo? Né? Tô dizendo, não estou defendendo ninguém aqui não, pelo amor de Deus. Tá certo? Então, a diferença, ou seja, o cara também era preconceituoso, o cara também era cabuloso, ou seja, Mussolini lá na Itália. Só que Hitler levou isso a um novo patamar. O cara não apenas tinha essa questão, essa raiva de quem não era alemão, ou quem não falava alemão. Certo? Ele tinha raiva também de outras raças, outras religiões. Certo? Que a gente pode chamar, ou seja, o antissemitismo, o ódio contra a religião, certo? Certo? O xenofobismo, o ódio àquela raça, aos judeus, né? Mas a gente não pode esquecer também aos ciganos, aos negros, homossexuais, etc, etc, certo? O cara odiava um montão de gente, certo? Por exemplo, aqui na página 81 do livro de vocês, ele foi como quem não quer nada, vai por aqui, vai por ali, conversa com outro, com o parlamento e tudo mais, aquele negócio. Aí vê só, em 1932, na página 82 e 83, está falando a respeito disso, certo? Ele chega a ser o chefão ali do parlamento, né? Já vai, ou seja, aumentando seu poder, o poder do seu partido, o partido nazista, que antes era partido, se eu não me engano, social-democrata alemão, certo? Ou socialista alemão, certo? Então, com a morte do presidente, o homem agora governa, deita e rola, faz o que quiser, investe no exército, investe em armamento, certo? Não apenas ele, viu, pessoal? Mas os outros governos, certo? E, logicamente, a gente não pode esquecer, pessoal, certo? Certo? O ódio, o preconceito, a negação aos os preceitos comunistas, certo? Não esqueçam disso, tá? Porque era uma ameaça à propriedade privada, era uma ameaça ao capitalismo, era uma ameaça à estrutura vigente econômica e até social nesse momento agora, tá? Por exemplo, nessa página 83, por exemplo, olha, vocês têm aqui, olha, o que ele fez, olha, controle e uso da imprensa, propaganda, foto, cinema, tal, não sei o que, certo? Muito isso, muito. Nas escolas, na rua, igrejas, em tudo quanto é canto, certo? Aí aqui a gente tem a intervenção no modelo econômico nazista no Estado, como já tinha falado. Aí, para cá para baixo, número 3, extinção de todos os partidos. Isso não apenas aqui, viu? Mas em todos esses sistemas. Certo? Criação da relação de trabalho baseado em corporações. Não só aqui, mas nesses outros sistemas. Ou seja, corporações, não sindicatos. Ou seja, ligados ao governo, controlados pelo governo, certo? É aquele negócio. Você pode pedir, mas daqui a pouco eu lhe dou. Quando der, eu lhe dou. Entendeu? Ou, ó, já sabe, né? Ó. Tá? O 5.
grande investimento na indústria bélica. Isso você já sabe, né? O cara fez submarino, fez tanque, fez jato, fez avião, fez... Enfim, não tem... O avanço tecnológico, esses anos que os alemães fizeram foi absolutamente surreal, né? Não como Salvador Dalí, mas um surreal monstruoso. Aí a gente dá um pinote para cá, ou seja, o salazarismo português e o franquismo na Espanha, certo? Ambos com as mesmas características, certo? Centralizando o poder, controlando a economia, um partido único, investindo no exército e a luta contra o comunismo. Ó, saiba lá, que conversa. Vocês estão entendendo? Agora, um detalhe pode chamar a nossa atenção. Na Espanha, né, para afastar o comunismo, controlar o governo, liberalismo estava dando certo e tal, praticamente essas mesmas ideias, certo? Nesse período aí de 1900, foi quase tudo um atrás do outro, né? 1932, 33, 34, nesse períodozinho aí, para daqui a pouco a gente, ó, Segunda Guerra, tá? Com um detalhe, que durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Esse rapaz ali tudo. Peraí, pessoal, já estou indo. Antônio Carmona. No caso, na Espanha. Eita, essas letras são muito pequenininhas. Bom, mas enfim, para não atrasar, certo? Eles simplesmente, os alemães, como eu tinha dito há pouco, certo, pessoal? Eles estavam fabricando um monte de arma, investindo e tal. É aquele negócio, né? Onde é que a gente vai testar? Rapaz, a gente já testou naquela montanha, e aquela outra também, e aquela outra também. Aí o ilustríssimo aí da Espanha, ele disse, olha, tem um pessoal lá que está tendo apoio dos russos, recebendo grana, armamento, fardamento, para tentar derrubar meu governo. O que a gente faz? Olha, pode jogar tuas bombas aqui. Cara, o cara detonou, velho. Autorizou os caras bombardearem o próprio país, cara. Tem ideia o que é isso? Bizarro, né? Esse momento é bizarro. É de trevas. Onde as trevas estão chegando. Para cá, para frente. Só dando uma... De novo. Voltando lá atrás. Certo? Crise de 29, Primeira Guerra, aquele negócio todo, Primeira Guerra, Rússia, tal, Itália, tal, todo mundo lá, França, Inglaterra e tal, não sei o que. A Rússia teve que sair, lembra? Então aquele negócio, o governo agora, Lenin, certo? Lenin, Trotsky, Stalin, lembram desses nomes? Pronto. O que acontece? Lenin estava lá no governo, tal, controlando, governando, etc, tal, certo? Trotsky tinha se jogado fora da parada. E, no caso agora, um cara que Lenin, o líder da revolução, admirava muito, que era Trotsky. Perdão, Stalin. Certo? Então, Stalin chega primeiro-ministro, governando tudo lá, organizando tudo. Só que Lenin sabia que aquele cara era meio complicado. Tá certo? Lenin morre. Quem fica no poder? Stalin. E agora o governo vai se tornar totalmente centralizado. Ele vai controlar todos os meios de produção, todos os meios políticos,
certo? Ou seja, só existe o partido dele. E, por exemplo, e como a gente sabe, outra coisa que eu estava lembrando aqui, e lógico que eu tinha lido ali e visto em outras coisas, certo? A perseguição a pessoas contrárias ao governo dele. Muita gente foi morta, muita gente foi presa, certo? Igual os outros casos que a gente falou, que eu falei agora há pouco, viu? O negócio não foi bonito na Espanha, o negócio não foi bonito em Portugal. Inclusive aqui no Brasil, no Estado Novo, certo? O governo militar de Getúlio Vargas e os governos militares, certo? Não só no Brasil, mas também Brasil, Chile, Argentina e entre outros lugares, certo? Esse molde de governo ou totalitário ou governo intransigente, será que a gente pode dizer assim, né? Se espalhou o mundo afora, certo? Também vocês estão entendendo que essa luta contra o comunismo, certo, pessoal? Que podia destruir ou atrapalhar o segmento capitalista, propriedade privada, as empresas, a sociedade e tudo mais, tá? Deixa eu dar uma lidazinha numa coisa aqui sobre este rapaz, o senhor Stalin. 1924 abriu caminho para o poder de Stalin, que impõe mudanças na estrutura social, política e econômica na URSS, União Soviética, certo? A morte de Lenin só para dar uma fixada na estrutura social e tal. Na burocratização do Estado, liderado por Stalin, era um dos pontos de discordância para alguns grupos dentro do Partido Comunista. Eu não sei se eu falei para vocês, mas muitas vezes dentro do próprio Partido Comunista, que muitas vezes a pessoa pensa que é tudo lindo, todo mundo está dividindo tudo, todo mundo está ganhando, todo mundo está... Não. Existe discordância, tá? E geralmente essa briga por poder é ou porque fulano abriu demais o comércio, ou porque fulano abriu de menos o comércio, ou porque fulano, ou seja, exacerbadamente está nacionalista, ultrapassando os limites da lógica político-administrativa. Tá? Mais para cá para baixo, certo? Vejam só. O stalinismo compartilha características em comum aos regimes totalitários surgidos no período entre 1919 e 1939. Isso aí você já sabe. Só para, certo? Fixar na cabecinha de vocês, certo? O Estado e a militarização nacionalista soviética completam as características comuns entre os regimes. Alguns aspectos próprios de Stalin são a coletivização dos meios de produção rurais e industriais e o combate às religiões, tá? Porque eles diziam que esse negócio não tinha muita necessidade e tal. Bom, era uma coisa desnecessária, digamos assim, né? E um fato que ocorreu durante o governo dele, tá? Só para dar acabar aqui a aulinha, mas ainda vão ter outras coisas que eu vou pegar aqui para explicar para vocês, para dar mais uma temperada no negócio, certo? Esse cara aí, com os planos quinquenais, desculpe, enfim, todo mundo né? Simplesmente, certo? Um país, né, por ali, vizinho e tudo mais, a Ucrânia, estava dando progresso nas exportações de alimento e entre outras coisas. O que é que ele fez? Como ele estava no poder, ele podia fazer o que ele quisesse, então simplesmente, pessoal, ele confiscou toda a comida do país e deixou o povo morrendo de inanição.
ou seja, morrendo de fome. Como eu disse, pessoal, né, as sombras do mal estavam chegando ao mundo naquele momento. Não só naquele momento, né? A gente vive num momento meio complicado, né? Socialmente falando, politicamente falando, economicamente falando. Tá, pessoal? Valeu, espero que tenha dado uma luz aí, tá? Bons estudos e vamos que vamos, pessoal. Até mais!